Olá pessoal, todo mundo que gosta de assistir aqui a nossa querida FootFox. Hoje eu tô com um convidado super especial, é o João Aroso, que tem a função atualmente de Assistant Head Coach na seleção da Coreia do Sul, e ele já vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. E aí, João, como que você tá? Olá, Gustavo. Um prazer, obrigado pela oportunidade, é um prazer poder falar para o Brasil. Muito obrigado. João, pra gente começar aqui, eu queria que você desse um resumo, assim, um pouco sobre você mesmo, antes da gente entrar aqui pras perguntas, por favor. Sim, basicamente eu sou alguém apaixonado por futebol desde criança. Joguei, mas não a um nível top, e por isso acabei por uma outra via, fazendo a faculdade na área das ciências do desporto, com especialização em futebol, conseguir dessa forma entrar no caminho e poder trabalhar no futebol. Durante vários anos nas categorias de base, depois inicialmente como preparador físico. É curioso porque a grande referência do futebol português, o José Mourinho, começou também como preparador físico, a via foi semelhante, não querendo comparar-me a ele, mas é uma curiosidade. E depois muitas experiências, mais tempo como auxiliar técnico, também algumas experiências como treinador principal, e é assim, já lá vão 20 e alguns anos a trabalhar naquilo que eu mais gosto. Não, excelente, uma baita experiência, acho que vai ser bem legal aqui pra gente até poder discorrer um pouco, né, sobre toda a sua trajetória com as nossas perguntas. Então vamos lá, né? O que o público sempre gosta, eu já gosto de começar direto ao ponto, né? Depois de tantos anos entre base, seleção, clubes grandes aí, por onde você passou, você acha que auxiliares, preparadores e até técnicos em Portugal ainda recebem menos reconhecimento do que eles merecem? Olha, eu acho que o treinador português é reconhecido. Sinceramente acho, e acho que é um bom exemplo no Brasil, onde vocês sabem, tão bem como nós, que o técnico português é reconhecido. Tem havido vários com sucesso no Brasil, que é um campeonato muito exigente, muito difícil, pelas razões que nós sabemos, pela competitividade, mas também pela cobrança muito grande que há. Em Portugal não é muito diferente, mas no Brasil eu diria que é mais duro ainda, e os técnicos portugueses têm conseguido dar boa resposta. Em Inglaterra, há pouco tempo na Premier League, que é talvez a liga, pelo menos a liga referência, considerada a melhor liga do mundo, até há pouco tempo havia 4 técnicos portugueses na Premier League. Nos países árabes, e o meu próprio exemplo, quando a Federação da Coreia do Sul quis um técnico europeu para ter uma função especial no contexto da nossa comissão técnica, vieram à Europa e olharam com atenção para a possibilidade de um técnico português. Depois, enfim, eu fui entrevistado, mas senti também aí que o facto de ser português era algo que tinha algum impacto. Portanto, eu acho que, fruto do trabalho de muitos treinadores de muita qualidade que abriram estas portas, hoje o técnico português é considerado, o que não quer dizer que sejam todos bons, como é evidente. Tal como os jogadores brasileiros, se calhar o jogador brasileiro é, em geral, a referência de qualidade mundial, mas também há jogadores brasileiros fracos. Portanto, treinadores portugueses é a mesma coisa. Há realmente uma qualidade boa, mas há treinadores fracos também. Sim, não, perfeito. Eu sou um pouco suspeito para falar, apesar de eu ser corintiano e o maior rival do Corinthians é o Palmeiras, e o Abel tá fazendo um excelente trabalho, que a gente já vai chegar nesse tema também, mas realmente é um impacto muito grande, desde o Jorge Jesus no Flamengo em 2019, que foi um futebol que eu acho que a gente nunca tinha visto, né, de desempenho, e o Flamengo não tinha esse elenco de agora. O elenco de agora é muito melhor. Então, realmente, é um impressionante. Foi realmente o primeiro a abrir portas para o técnico português no Brasil. Sim. Era um mercado muito difícil. A gente sabe que a forma como olhavam para o futebol português antes era muito diferente. Para o futebol, para o técnico português era muito diferente. E o Jorge Jesus, depois outros vieram depois, mas o Jorge Jesus foi o primeiro realmente a marcar uma posição muito forte e que ajudou muito para que outros pudessem seguir o seu caminho. Totalmente. E, João, você até tinha falado um pouco na sua abertura da sua formação, né, em ciências de desporto, e a gente sabe o quão isso hoje é importante, que eu acho que até alguns técnicos brasileiros negligenciam um pouco a parte de formação, eles são mais na prática. E eu queria
Saber como que isso, sua formação, o início também, né, em categorias de base, influenciaram hoje como você enxerga o desenvolvimento de um jogador. Certo, uma curiosidade também. O Abel tem formação em Educação Física e Desporto. Eu não sei se vocês sabiam, mas ele tem essa formação também. Olha, eu acho, em primeiro lugar, a formação que eu tive nas ciências do desporto, claro que me deu conhecimento, mas sobretudo fez-me perceber que existe muito conhecimento para procurar. Porque, por vezes, quem não faz esta formação, mais tipicamente o ex-jogador, tem o seu foco é mais aquilo que aprendeu enquanto jogador e não procura tanto o conhecimento. Claro que há exceções, mas tendencialmente eu sentia isto. E quando fazemos a formação universitária de faculdade, nós percebemos que há muito para poder aprender e eu penso que essa foi a grande diferença que fez eu ter feito esse curso. Depois, relativamente a ter trabalhado com categorias de base e a questão do interesse no desenvolvimento do jogador, é verdade. É verdade, eu acho que o jogador, mesmo profissional, pode evoluir, pode desenvolver, com boa qualidade de treino, pode melhorar o seu desempenho. Portanto, e isto eu acredito que vem um pouco dessa experiência no futebol de base, juntando uma outra, que é a capacidade de ensinar o jogo. Há a ideia também que se ensina o jogo só na base, só no jovem jogador, mas não. Eu acredito que é fundamental quando se trabalha a top com profissionais, e eu tenho essa experiência, felizmente, de trabalhar a top, e a importância que tem de ensinar o jogo, de ensinar o detalhe. Há muitos jogadores que dizem, depois de trabalharem com grandes treinadores, já com idade um pouco avançada, que aprenderam muito sobre o jogo, já com 20 e muitos anos, já com 30 anos. E, portanto, esta questão do ensino do jogo foi algo que vem também da minha experiência com o futebol de base. Perfeito. Eu acho que, assim, tá super claro, né? Eu acho legal a gente também resgatar esse tipo de tema, né, de como que é a construção mesmo e como isso influencia, né? Acho que muita gente, inclusive, pergunta, por isso que uma entrevista como essa, né, com um treinador que já foi jogador também, tá ali nos bastidores, é super legal aí pro público. E agora falando um pouquinho naquela época do Sporting, né? Que você viveu ali como um assistente também, na época do Fernando Santos, do Paulo Bento, conquistou ali os títulos, trabalhou com jogadores como o Liedson, né? Que no Brasil é bem famoso, e no meu time também, né? Jogou muito, e o próprio Abel Ferreira como jogador. Qual foi o maior aprendizado naquela época? Eu posso juntar alguns outros. Eu lembro o Anderson Polga, que à época ele foi campeão do mundo em 2002, não jogou muito, eu penso até que nem jogou, não tenho a certeza, mas fazia parte da seleção campeã do mundo em 2002, era um craque. Lembro do Fábio Rockenbach também, o Tinga, entre muitos outros, mas o Liedson era o nosso goleador, foi um jogador muito importante, esteve vários anos no Sporting. O que eu diria, eu estive 6 anos no Sporting, praticamente seguidos, apenas com uma interrupção em que trabalhei com o Fernando Santos na Grécia, no AEK de Atenas. Foi muito importante a vários níveis. Para mim foi um salto gigante quando eu cheguei ao Sporting, no patamar em que, para onde fui. Havia vários jogadores mais velhos do que eu, jogadores que eu conhecia da TV, portanto eu não era conhecido nessa fase e portanto isso exigiu muito de mim do ponto de vista emocional para conseguir afirmar-me, do ponto de vista da relação com os jogadores, do ponto de vista da liderança. Depois também o facto de me ter relacionado com jogadores de muitas nacionalidades, obviamente portugueses, mais jovens, mais velhos, muitos jogadores brasileiros, muitos jogadores da América do Sul, outros europeus. Tudo isto fez-me conseguir saber lidar com diferentes nacionalidades, com diferentes perfis psicológicos, e isso fez-me crescer muito nesta parte relacional, que é muitíssimo importante no trabalho de um treinador. E depois também foi uma fase em que pude desenvolver muito as minhas ideias sobre metodologia do treino, porque foram várias épocas, várias temporadas consecutivas, onde pude testar algumas coisas, corrigir coisas que não funcionavam tão bem, portanto senti que evolui muito também nessa parte. E é importante o que você falou da metodologia do treino, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil
a gente cobra muito, né? Muitas vezes a gente fala, pô, parece que o nosso time não tá nem treinando. Não é possível que os caras, depois de uma data FIFA, ficaram 15 dias e não conseguiram treinar. Muitos jogadores, inclusive, até reconhecem isso, né? Não só de técnicos portugueses, mas técnicos estrangeiros. Os argentinos também, que parece que o treino deles é diferente. Então é uma coisa que a gente ouve muito por aqui também. Há várias escolas, entre aspas, várias culturas na metodologia do treino e isso é um facto. Eu acho que a portuguesa, globalmente, é interessante e atrativa para os jogadores porque a gente procura juntar muito a bola, colocar a bola sempre, é muito pouco o exercício que não tem a bola, mas ter a bola com um propósito, e esse propósito é tático, ou seja, a predominância do treino é dirigida para aquilo que é o modelo de jogo da nossa equipa, a forma de jogar que a gente pretende, e portanto, normalmente, o jogador acha atrativo, gosta dessa proposta. Bom, João, falando um pouquinho agora de seleção portuguesa, tiveram 2 momentos marcantes. 2012, a conquista da Eurocopa apenas contra a Espanha, é maravilhoso para Portugal, e logo depois a Copa do Mundo, onde estava numa alta, e aí teve uma decepção, né? Porque todo mundo acha que é fácil ganhar a Copa do Mundo, né? Tem que ganhar. E aí, como que foi da conquista em 2012 para depois lidar com as críticas em 2014? Olha, Gustavo, a gente esteve perto dessa conquista, mas não conseguiu. A conquista, de facto, foi em 2016, já com 2016, o Fernando Santos, já não estava. Em 2012 nós estivemos muito próximo. Fizemos um campeonato excelente. Eu lembro que a gente chegou a Lisboa e tinha milhares de portugueses a receber a gente no aeroporto. Foi incrível, porque foi uma prestação muito boa. Nós perdemos realmente com a Espanha nas meias finais, nas semifinais. A Espanha que era campeã do mundo e campeã europeia, portanto campeã do mundo em 2010 e campeã da Europa em 2008, e foi novamente campeã da Europa, acabou depois por vencer a Itália na final por 4-0, e nós ficamos com a convicção que se tínhamos vencido a Espanha, teríamos sido mesmo campeões europeus. Venceríamos a Itália. Nós jogamos depois de 120 minutos com empate, fomos a penaltis, mas a jogar olhos nos olhos com a grande Espanha, a Espanha de Xavi Hernández, Iniesta, Xavi Alonso, Casillas, enfim, uma seleção de enorme qualidade, e nós jogamos muito bem, e a diferença foi, fica sempre esta minha ideia, um penalti que o Bruno Alves, o nosso zagueiro, chutou no travessão e a bola saiu. Sim, lembro. E depois um da Espanha a seguir, em que o Fabregas chutou na trave e a bola entrou. E esta foi a diferença. Mas enfim, depois, antes de falar de 2014, dizer que o grupo em 2012 era muito bom. E isto, a esta distância eu já posso dizer algumas coisas. Durante muito tempo eu não falava nada. E eu acho que esta foi uma das diferenças. As relações, o ambiente no grupo em 2012 era muito bom. Em 2014 não era tão bom. E isso paga-se caro. Porque é muito importante. Relações humanas num grupo de futebol é muito importante. Depois há um outro aspecto que eu vou referir, a esta distância já posso dizer, teve a ver com nós não fizemos uma boa adaptação ao clima que iríamos encontrar no Brasil. Nós fizemos o primeiro jogo em Salvador à 13h contra a Alemanha e depois jogamos em Manaus contra os Estados Unidos o segundo jogo. A Alemanha estava na Bahia, tinha o seu hotel na Bahia, portanto, adaptados ao clima. Os jogadores americanos estavam habituados, porque nos Estados Unidos há muitos lugares com clima quente e úmido. O jogador português não tinha nunca jogado em condições extremas como essas. Não estava adaptado, e isso foi, na minha opinião, a razão talvez principal do nosso fracasso. E a esta distância eu já digo isto de forma muito clara. Depois, é evidente, aos 5 minutos de jogo com a Alemanha, o Pepe expulso e penalti contra nós, perder 1-0 e ficar a jogar com 10 tão cedo no jogo contra uma seleção como a alemã foi muito duro, foi um começo muito complicado e obviamente depois de tudo isto se complicou. Foi uma frustração muito grande, porque eu falava há pouco que foi com Jorge Jesus que passaram a olhar para o futebol português no Brasil. Passaram a olhar para o futebol português e para o treinador português com outro respeito, que não havia, é mesmo, eu sei que não havia antes, e eu sentia e queria muito que a nossa passagem em 2014 contribuísse para esse respeito do Brasil para com o nosso futebol.
porque o nosso futebol já não era só Cristiano Ronaldo, era muito mais do que isso, mas para o povo brasileiro em geral, Portugal era Cristiano Ronaldo. Não, era muito mais, mas a gente não conseguiu mostrar. Num país fantástico como o Brasil, num país de futebol, num país que tem a relação que tem com Portugal, Sim. Para mim era algo muito, muito importante. Até ambições profissionais minhas de poder trabalhar no Brasil, enfim, por muita coisa. Foi uma frustração muito grande a forma como o nosso desempenho foi muito grande. Não, e total. E acho que isso muda muito agora para 2026, né? Pelo menos a gente aqui no Brasil, sempre foi assim, né? A gente obviamente vai torcer pelo Brasil. Se o Brasil é eliminado, a gente torce pro Portugal. E é Exatamente. O que você falou, muito pelo Cristiano Ronaldo, só que hoje não mais, porque hoje você conhece vários jogadores, né? Eu gosto, por exemplo, muito do Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o próprio João Félix eu gostava muito, ele caiu um pouquinho o desempenho, mas é um jogador que a gente vê bastante, então a gente vê como as 4 favoritas a ganhar 2026 tá Portugal. A gente coloca ali, França, Portugal, Argentina e talvez ali a Espanha também, né? É isso que a gente vê. O Brasil não está nesse patamar hoje. Portugal está, eu acho que tinha uma boa seleção. Quando eu estive na seleção, o Cristiano estava talvez no seu ponto mais alto como jogador. Jogava no Real Madrid nessa fase, mas nós não tínhamos tantos jogadores, tínhamos alguns outros bons jogadores, obviamente, o Nani, o Pepe, enfim, o João Moutinho, que talvez não seja tão conhecido, mas é um craque, é um dos melhores centrocampistas com quem eu trabalhei, mas hoje em dia tem mais jogadores a jogar nos melhores clubes do mundo e por isso Portugal hoje pode, para cada posição, tem 2, às vezes 3 opções de enorme qualidade, jogadores Exato. A jogar a top, e isso nunca aconteceu antes. Mas uma curiosidade, Gustavo, que eu tenho que dizer: se agora Portugal está sempre presente nas grandes competições, quando eu era criança não estava. Lembro do México 86, eu era criança, mas lembro dessa competição, mas depois muito tempo sem estar, e então, claro, a minha seleção pela qual eu torcia era o Brasil, porque o Brasil estava sempre presente. Sim, não, mas que bom, é porque tem essa troca, né? Brasil, eu acho bem legal. E, João, você falou muito também do Cristiano Ronaldo, que não tem como fugir, né? Ele é o maior ícone, não só, acho que de Portugal, mas na minha opinião, ele se senta à mesma mesa assim do que caras como Messi, caras até como Pelé. Então, esses caras estão na história marcados. O que você pode falar assim pra gente de como que é conviver com o Cristiano Ronaldo? Qual que é o impacto dele num ambiente assim no vestiário? Olha, primeiro eu acho que é interessante eu referir isto. Eu trabalhei com o Cristiano ainda no Sporting, porque o Cristiano vai do Sporting para o Manchester United com 18 anos, e eu chego ao Sporting e o Cristiano, apesar de ser ainda muito jovem, ele tinha 18 anos, acho, ainda não tinha idade para estar na equipa profissional, mas pela sua qualidade estava, e trabalhei mais ou menos um mês com ele, antes de um célebre jogo de preparação contra o Manchester United, em que ele faz um jogo incrível e depois vai para a Inglaterra. E o que eu posso passar foi o primeiro momento que me impressionou, foi quando a gente estava preparado no túnel de acesso ao campo, ao gramado, quando as duas equipas estavam perfiladas para sair, e o Manchester United cheio de craques, Van Nistelrooy, Giggs, Paul Scholes, Barthez, o goleiro. Seria normal que o Cristiano olhasse para eles, porque estavam ali muitos ídolos. E eu lembro de olhar para o Cristiano e o ver focadíssimo no jogo, nem olhava para eles, focado, preparado para o jogo. E isto, em quem tem apenas 18 anos, não é normal e foi algo que me impressionou. De resto, muita coisa já foi dita sobre ele, mas eu poderia passar, talvez, algo que tem a ver com isso, tem a ver com o impacto que ele gera no grupo, não só no grupo de jogadores, mas em todo o grupo de trabalho, que a presença dele gera. E eu posso transmitir isto e não tem problema nenhum, seguramente. Quando o Cristiano estava bem disposto, o ambiente era de festa, sempre, à mesa, no treino. Se ele estava bem disposto, o ambiente era muito bom, toda a gente contagiava, todo mundo. Se por alguma razão ele não estava tão bem disposto, estava de rosto mais fechado, era um silêncio, era completamente diferente. Sim. Isto mostra o impacto que alguém como o Cristiano, naquele tempo, pelo menos, onde havia outros bons jogadores, o Pepe era alguém com uma personalidade muito forte, muito próximo do Cristiano, mas muitos outros
ficavam talvez, e mesmo o staff, mais condicionados com a presença dele se ele não estava muito bem disposto. Não, com certeza é um negócio que a gente vê muito, né? Acho que o Cristiano, ele transmite as frustrações e as alegrias dele até quando você vê pela TV. Né? Acho que fica claro quando ele tá motivando e quando ele também tá daquele jeito que todo mundo vê que ele não tá legal e parece que contagia mesmo. Eu acho que isso que você relatou é uma coisa que a gente sente pela TV aqui a muitos mil quilômetros de distância. E assim, né? Falando de ídolos, João, hoje, você aí treinando também a Coreia do Sul, seleção principal, tem o Son, né? Que passou pelo Tottenham aí, que também é um grande ídolo, e ele mesmo diz que ele se inspira no Cristiano Ronaldo. Como que você vê semelhanças entre eles em comportamento, ambiente? Como que você vê o Son inserido no contexto da Coreia do Sul? Olha, de semelhante eu vejo sobretudo o monte de gente que nos acompanha e que se assemelha, claro que particularmente os coreanos, eles vivem os ídolos de uma forma incrível, são dezenas, para não dizer centenas, que ficam à porta do nosso hotel só para ver os jogadores passarem e terem a oportunidade de tirar uma foto, mas claro que o Son é o ponto máximo de tudo isto e aí faz lembrar o meu tempo com a seleção portuguesa, com o Cristiano. Com as pessoas a gritarem o nome quase histéricas. Isso acontece muito com o Son também. É um ídolo, é considerado a maior referência da Ásia. Depois, obviamente, cada um tem a sua personalidade. Falando do Son, é alguém muito simpático, cria com facilidade, é alguém de quem se gosta com facilidade dentro do grupo. E eu posso passar um episódio que me lembro e que mostra um pouco o que é o Son, com esta sua simpatia. Foi no início do nosso trabalho na seleção. Há mais alguns técnicos portugueses que estão connosco, que eu tive a oportunidade de propor e de levar comigo. Mas nesse início só estava um analista de desempenho, o Tiago, e no final do treino, eu penso que foi o primeiro ou segundo treino em que o Son participou, porque há jogadores que chegam mais tarde, pela viagem desde a Europa, enfim. E no final do treino, o Son veio ter comigo para me colocar uma dúvida tática sobre o treino e dirigiu-se a mim logo pelo nome, João. E pronto, ok, o Son sabe o meu nome, é o primeiro dia, segundo dia, mas ok, pela minha função talvez seja mais normal ele saber. E passado um minuto, chegou o Tiago, chegou junto de nós e o Son perguntou: olá Tiago, então, estás a gostar, tudo a correr bem? E isto eu achei incrível, porque o Tiago é analista de desempenho, uma função mais discreta, menos conhecido, e o Son já sabia o nome dele e simpaticamente dirigiu-se a ele a perguntar se ele estava bem. Portanto, eu acho que passar este episódio mostra aquilo que é a personalidade do Son. E o que eu achei legal que você falou, João, que é uma coisa que eu sou um grande crítico aqui no Brasil. A gente valoriza muito pouco nossos ídolos, né? Eu vejo o Neymar, por exemplo, tomando um monte de pancada. Ok, hoje ele tá numa baixa na carreira, mas ele jogou em alto nível na Europa há mais de 10 anos. Inclusive é o brasileiro que mais conseguiu jogar na Europa com essa longevidade. E a gente aqui é o contrário, né? Coloca pra baixo, não, podia ter feito mais e o futebol não é simples, senão todo mundo jogava, né? Não só 1% de todo mundo que tenta. Mas, João, até pra gente aproveitar aqui, falando de seleção, né? Na Coreia do Sul, vai ter Copa do Mundo, teve a classificação histórica. É o maior desafio da sua carreira? Olha, é um grande desafio, sobretudo, eu diria por duas coisas. Uma, pela frustração de que falamos há pouco, do que foi o Mundial de 2014, onde estive com a seleção portuguesa. E o outro é pela relevância daquilo que é o meu trabalho, as minhas funções no contexto da Comissão Técnica da Coreia, porque é um enquadramento especial, tenho uma responsabilidade muito grande na preparação da equipa, sinto que a Federação, todo o grupo, o selecionador, enfim, confiam muito em mim e, portanto, isso é bom, eu gosto muito, mas traz, obviamente, uma responsabilidade acrescida. Portanto, o desafio é muito grande, sem dúvida. Com certeza. E, João, e aí falando um pouco de estilo de jogo pra gente passar por isso, né? Qual que é o estilo de jogo que você mais gosta de impor nas equipes que você treina? Olha, começando pelo resumo que eu gosto de fazer, eu gosto muito de um futebol atrativo, bonito de se ver, mas competitivo.
competitivo, com caráter, com agressivo, mas no bom sentido. Agressivo na disputa da bola, no querer disputar os lances. É este o futebol que eu gosto. Logicamente, nós temos que estar preparados para todas as fases do jogo, mas não gosto de ver a minha equipa sem bola. Quando não temos bola, gosto de uma equipa agressiva para procurar recuperar a bola na pressão. Não gosto de ver a minha equipa posicionada baixo, a defender a baliza, mas claro que sabemos que há momentos do jogo em que somos obrigados a isso e então temos que estar bem organizados e bem preparados para quando temos que o fazer. Agora, se gosto de atacar, gosto, mas também não gosto daquela equipa que fica o tempo todo com a bola e joga para trás e para o lado. Não, gosto de uma equipa que tem bola, mas que é agressiva ofensivamente, que procura a todo momento criar desequilíbrios no adversário para chegar ao golo. E isto, de uma forma resumida, é o futebol que eu gosto. Sim, e eu acho que faz muito sentido, porque falando de Copa do Mundo, né, que é um tiro curto, né, então você tem que estar bem naqueles jogos, naquele momento. Eu acho que um exemplo para a Coreia do Sul é até aquela seleção de Marrocos, né, que jogava realmente agressivamente, não tinha 80% de posse de bola, mas não precisa, né? Se você joga ali em transição e consegue atacar o outro time, como você tá falando, eu acho que é isso que vai fazer a diferença num campeonato tão curto. Então, realmente, a Coreia pode fazer exatamente surpreender do mesmo jeito. Nós gostamos de ter a bola, queremos ter a bola, mas temos noção que poderá haver outras seleções, e nós vamos jogar com o Brasil daqui por alguns dias, em breve. Há outras seleções que vão ter mais capacidade de ter a bola do que nós, até pela qualidade individual dos jogadores, apesar de nós termos muito bons jogadores também. E, portanto, apesar de querer ter a bola, temos que ter noção também que quando a temos que procurar a todo momento criar problemas ao adversário. Por dentro, por fora, no espaço, mas temos que persistentemente procurar esse tipo de jogo e não aquele jogo que eu acho mais pastoso, não sei se esta expressão é familiar, de jogar para trás, para o lado. Não, gosto de um futebol ofensivo, mas agressivo. Tem que treinar nosso Corinthians, hein, João, um dia. E até falando nisso, é que você até falou, eu um dia gostaria, né, no futuro, de vir pro Brasil, treinar um time brasileiro. Você tem algum time em mente que é mais conhecido ou que você gosta mais de ver jogar aqui no Brasil? Olha, em fases diferentes, obviamente que eu acompanho muito o futebol brasileiro, gosto de acompanhar sempre que posso, porque obviamente tenho o meu trabalho e viajo muito para ver também os jogadores coreanos que jogam em vários clubes, sobretudo na Europa, mas eu gosto de acompanhar o Brasileirão. Acompanhei muito o Flamengo do Jorge Jesus, acompanhei também bastante o Palmeiras do Abel, mas não tenho um clube favorito. Se tivesse, não podia dizer também. Sim. Relativamente ao Corinthians, eu era muito pequeno, mas havia uma novela que passou em Portugal, que era A Vereda Tropical, onde o personagem principal da novela era torcedor do Corinthians e acaba jogando no Corinthians, portanto o Corinthians ficou também na minha cabeça desde essa fase. Mas eu gosto muito do futebol brasileiro, é evidente que gostava um dia de trabalhar no futebol brasileiro. Houve momentos em que já tive alguns contactos, curiosamente. Sei que é um futebol muito exigente pelas razões que eu já referi, mas apaixonante também, com jogadores de enorme qualidade, com toda uma envolvência que é a forma de estar do povo brasileiro, a paixão que tem, que é algo que me atrai muito. Quem sabe um dia. Perfeito, João. Eu te espero no Corinthians, hein? Porque eu sou um grande torcedor, eu vou em todos os jogos. Eu sou aquele torcedor que eu alterno, né? Eu apoio que nem o corintiano, né? Que a gente tem essa marca de apoiar os 90 minutos e criticar só depois, né? Quando não vem aquele resultado, porque futebol no final... Isso é bom. É resultado. É muito duro e por vezes os torcedores não têm noção que quando eles criticam durante o jogo é muito difícil. Mas isso é no Brasil e em qualquer lado do mundo. Quando o jogador é vaiado durante o jogo, são poucos aqueles que têm personalidade para continuar a jogar nesse ambiente difícil. A maior parte dos jogadores é condicionado e a tendência é ser muito mais difícil ainda para a equipa conseguir jogar. Ainda mais quando o jogador é jovem, né? Acabou de subir para o profissional, então realmente. João, estamos já finalizando. A gente gosta de fazer um quadro aqui que é esse ou aquele, né? Para você escolher entre técnicos, então eu vou te dar alguns nomes e a gente vai escolhendo. Então, para começar,
seus conterrâneos, Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Eu escolho o Abel. O Abel. Abel Ferreira ou José Mourinho? Só dizer, não pode... Pode dizer, esse é bate-bola. Isso. Muito rápido. O Jorge Jesus, admiração enorme pela sua qualidade tática, mas o Abel é muito forte taticamente e é mais forte nas relações humanas. Escolho o Abel. Perfeito. Abel Ferreira ou José Mourinho? Aí o Abel que me desculpe, mas o José Mourinho teve uma influência muito grande no futebol português, no meu crescimento como treinador também, marcou uma viragem no futebol português, o desenvolvimento do conhecimento do treino e do jogo. Portanto, eu aqui, Abel, desculpa, mas aqui tem que ser o Mourinho, por aquilo que ele representou numa fase muito importante para o treinador português, inclusive é para o Abel. Totalmente. Agora vamos lá, vai ficar mais difícil. José Mourinho ou Carlo Ancelotti? O Ancelotti, eu gosto muito da pessoa e da sua liderança. Acho que é um treinador fantástico para a seleção brasileira, por aquilo que são as suas características, mas eu escolho o Mourinho. E para finalizar, Carlo Ancelotti ou Pepe Guardiola? Já falei do Ancelotti, eu escolho o Guardiola. O Guardiola é um Picasso do futebol. É um Picasso, penso que todos percebem onde eu quero chegar, um criativo, Picasso foi um grande artista, um grande pintor, e o Guardiola é isso. E nós precisamos destes inovadores, destes artistas, destes Picassos, para fazer evoluir o nosso jogo. E o Picasso, o Guardiola, fez evoluir o jogo de futebol de uma forma incrível, para um jogo inteligente, um jogo atrativo, um jogo muito bem jogado. Portanto, marcou também e marca o futebol para sempre, e portanto eu escolho o Pep Guardiola. Perfeito. E esse eu não vou fazer para você decidir. Eu falei os dois mesmo, que aí ficou os dois vencedores. Pepe Guardiola de um lado e José Mourinho do outro. Então esses foram os dois escolhidos. Os dois importantíssimos para o futebol, e dois treinadores que ficam na história como dos maiores de sempre. Perfeito. E João, para a gente finalizar aqui nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses treinadores, preparadores auxiliares, da onde eles saírem, onde eles querem chegar, para poder se inspirar em você também na sua trajetória. Olha, a primeira coisa, eu cheguei a ser professor na faculdade num período curto e passava esta mensagem aos meus alunos. Primeiro, que tenham boa postura, porque o futebol é um mundo muito competitivo, como outras áreas da sociedade, outras áreas profissionais, e por vezes há gente que passa por cima dos colegas, sem respeito, e nós podemos conseguir os nossos objetivos, mas de uma forma correta. Portanto, acreditem que é possível fazer tendo uma boa postura, chegar aos nossos objetivos, mas tendo uma boa postura. Porque eu acredito que melhores pessoas são melhores profissionais, são melhores técnicos. E depois é preciso ter sorte. Claro que sim, eu também tive a minha sorte em alguns momentos, mas temos que nos preparar o melhor possível, procurar o máximo de conhecimento, para quando essa sorte chegar, quando bater à porta, nós estarmos preparados para agarrar. E também para provocarmos essa sorte surgir, porque é mais fácil ela surgir, é mais fácil repararem em nós quando nós temos mais competência, quando estamos melhor preparados. Perfeito, João. Eu queria te agradecer muito aqui. Com certeza o pessoal vai gostar muito dessa entrevista. Acho que é a nossa primeira que a gente faz com técnico, né? Não com jogadores de futebol. Então acho que você vai ser também, como o Jorge Jesus foi o pioneiro aqui como técnico do Brasil, no nosso perfil você vai ser pioneiro nas entrevistas com técnicos. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme, Gustavo. Foi um prazer enorme mesmo. E, enfim, se tivéssemos tempo eu falaria de toda a minha experiência no Brasil, de visitar o Brasil, a simpatia que tenho para com o país, que é muito grande. Portanto, foi um prazer muito grande poder dar esta entrevista e falar para o Brasil. Com certeza vamos falar mais vezes aí. Espero que você chegando longe na Copa do Mundo com a Coreia do Sul. É isso que eu espero. Muito obrigado, muito obrigado. Vai ser muito difícil. O primeiro objetivo é passar a primeira fase, porque as realidades são diferentes, mas a gente vai lutar por isso. Com certeza.